A situação em Maranello atingiu um nível de tensão técnica que poucos esperavam para o início deste ciclo regulatório de 2026. A Ferrari já trabalha internamente com a certeza de que a unidade de potência da Mercedes começou esta nova era da Fórmula 1 com uma vantagem estrutural significativa. O foco dos engenheiros liderados por Enrico Gualtieri agora se volta para uma corrida contra o tempo tentando replicar a solução de taxa de compressão que a rival alemã implementou. Estamos falando de uma diferença técnica fundamental onde a Mercedes alcançou uma taxa de compressão de 18/1, enquanto os motores de Maranello ainda operam na casa dos 16/1. Pode parecer apenas um número para quem observa de fora, mas dentro da câmara de combustão, essa diferença é o que separa um carro que luta por vitórias de um carro que apenas completa o grid. Antes de mergulharmos nos detalhes de como isso afeta diretamente Charles Leclerc e Lewis Hamilton na pista, é crucial entender a física por trás dessa dor de cabeça italiana. A taxa de compressão em um motor de combustão interna, especialmente nestes novos motores turbo-híbridos de 2026 que utilizam combustíveis 100% sustentáveis, dita a eficiência térmica da explosão. Quanto maior a compressão, maior a energia extraída de cada gota de combustível. A Mercedes, com sua dupla George Russell e o prodígio Andrea Kimi Antonelli, tem em mãos uma unidade de potência que consegue espremer mais energia sem sofrer com a detonação precoce, o famoso bater de pinos, que é o pesadelo de qualquer engenheiro de motores. A Ferrari, por outro lado, adotou uma abordagem conservadora de 16/1, o que limita o teto de potência máxima e, mais importante, a eficiência de consumo durante os stints longos de corrida. Informações vindas diretamente da Itália, trazidas pelo jornalista Léo Turrini, indicam que o departamento técnico da Ferrari já aprovou o projeto para copiar essa arquitetura da Mercedes. No entanto, e aqui está o grande problema, essa atualização substancial só deve ficar pronta para ser implementada no carro de 2027. Isso significa que Leclerc e Hamilton podem ter que passar uma temporada inteira lutando com uma mão amarrada nas costas em termos de potência bruta nas retas, mas existe uma carta na manga da Federação Internacional de Automobilismo que pode salvar a pele da escuderia e mudar completamente o destino deste campeonato, algo que vou explicar em detalhes daqui a pouco, pois envolve uma regra polêmica de equalização que deixou a Ferrari estranhamente confortável com essa desvantagem inicial. A complexidade de alterar a taxa de compressão de um motor de Fórmula 1 não é apenas trocar pistões. Envolve redesenhar a geometria da câmara de combustão, alterar os mapas de injeção e, principalmente, reconfigurar todo o sistema de arrefecimento e a integração com o sistema híbrido, que agora tem uma dependência muito maior da parte elétrica, com o MGU-K entregando 350 kW de potência. Se a Ferrari tentar forçar essa taxa de 18/1 sem a preparação adequada, o risco de falhas catastróficas aumenta exponencialmente. E ninguém quer ver um motor explodindo na reta principal de Monza na frente dos tifosi. Essa vantagem da Mercedes não beneficia apenas a equipe de fábrica. Precisamos lembrar que a Williams, agora com uma dupla fortíssima formada por Alexander Albon e Carlos Sainz, também utiliza essas unidades de potência. Sainz, que conhece muito bem as entranhas de Maranello, agora se vê impulsionado pelo motor que a Ferrari está desesperada para copiar. Isso coloca uma pressão imensa sobre a equipe italiana, pois não se trata apenas de perder para a Mercedes ou para a Red Bull Racing de Max Verstappen e Isaac Hadjar, mas também de correr o risco de ser superada por suas clientes ou ex-rivais de meio de pelotão que acertaram na escolha do fornecedor. Agora, precisamos conectar isso à tal regra da FIA que mencionei e que está gerando muito debate no paddock. Para a temporada de 2026, a federação introduziu o conceito de oportunidades adicionais de desenvolvimento e atualização, conhecido pela sigla ADUO. É um mecanismo de segurança criado para evitar que uma fabricante domine completamente a era ou que outra fique irremediavelmente para trás, como aconteceu com a Renault no início da era híbrida anterior
ou com a Honda em seus primeiros anos. A Ferrari se diz confortável com a situação atual justamente por causa desse regulamento. O sistema ADUO funciona com base em avaliações periódicas de desempenho. A FIA vai analisar a performance das unidades de potência quando 25%, 50% e 75% da temporada forem completados. Se, durante essas janelas, for identificado que a unidade de potência da Ferrari ou da Audi de Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, ou até mesmo da Red Bull Ford, estiver com um déficit de potência superior a uma porcentagem pré-estabelecida em relação ao motor de referência, que tudo indica ser o da Mercedes, a fabricante prejudicada receberá horas extras de dinamômetro e permissões especiais para introduzir atualizações fora do congelamento padrão. É uma espécie de balanço de desempenho técnico, mas focado no desenvolvimento e não em lastro ou restritores de admissão, como vemos em outras categorias de endurance. Enrico Gualtieri e a cúpula da Ferrari sabem que, se o déficit de taxa de compressão de 16:1 realmente criar um abismo de performance nas primeiras corridas, a FIA será obrigada a intervir e conceder essas oportunidades extras. Isso tira o peso de ter que acertar o alvo perfeitamente na primeira corrida, permitindo que a equipe foque na confiabilidade enquanto prepara o pacote de atualização para corrigir a falha de projeto. É uma estratégia arriscada, jogar com o regulamento debaixo do braço, mas em uma Fórmula 1, onde cada milésimo custa milhões de dólares, é uma jogada pragmática. No entanto, essa confortabilidade da Ferrari contrasta com a urgência que vemos nos bastidores em relação ao pessoal. Enquanto os engenheiros lidam com pistões e taxas de compressão, Lewis Hamilton está lidando com uma reestruturação significativa em seu staff pessoal, algo que pode impactar seu foco neste ano crítico de adaptação à equipe italiana. O heptacampeão encerrou sua parceria com Mark Hines, seu braço direito e gestor de longa data. E o destino de Hines é o que realmente levanta as sobrancelhas no paddock. Ele está indo assumir um cargo executivo na Cadillac. A entrada da Cadillac no grid de 2026 não é apenas um exercício de marketing da General Motors. Eles entraram pesados, contratando uma dupla de pilotos extremamente experiente com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Ao tirar Mark Hines do círculo de confiança de Hamilton, a Cadillac envia um sinal claro de que está buscando expertise operacional de nível de campeonato mundial. Hines não era apenas um empresário. Ele foi CEO da Project 44 e um confidente que ajudou a blindar Hamilton das pressões externas durante os anos de domínio da Mercedes. Perder essa figura justamente quando Lewis precisa se integrar à cultura complexa e politicamente carregada da Ferrari é um golpe que não pode ser subestimado. Essa é a segunda vez que Hamilton e Hines rompem o vínculo profissional. A primeira foi em 2021, e vimos como aquele ano foi turbulento. Hines havia retornado ao staff de Hamilton no início de 2025, facilitando a transição para a Ferrari. Mas agora, às vésperas da temporada de 2026, ele parte para liderar a estrutura da Cadillac. Isso coloca Hamilton em uma posição solitária. Ele está em uma nova equipe, com um companheiro de equipe como Charles Leclerc, que é a prata da casa, lidando com um carro que tecnicamente está um passo atrás em termos de motor, e agora sem seu principal gestor de crise ao lado. A Cadillac, por sua vez, se beneficia imensamente. Ter Valtteri Bottas, que conhece os segredos da Mercedes, e Sérgio Pérez, com sua vasta experiência na Red Bull, combinados com a gestão de alguém que conhece o modus operandi de Lewis Hamilton, coloca a equipe americana em uma posição de dark horse, ou seja, uma zebra perigosa. Se a Ferrari tropeçar em sua busca pela taxa de compressão de 18:1 e se a regra de ADUO demorar a surtir efeito, não seria impossível ver a Cadillac com seu motor próprio e chassi desenvolvido com recursos massivos, incomodando a escuderia em circuitos específicos. Voltando à questão técnica, precisamos analisar o impacto dessa taxa de compressão na dirigibilidade. O piloto sente isso no pé direito. Um motor com taxa de 18:1, como o da Mercedes,
tende a ter uma resposta de torque mais imediata e linear, facilitando a tração nas saídas de curva lentas. Para pilotos técnicos como George Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli, isso permite um gerenciamento de pneus superior. A Ferrari, com sua taxa menor, pode ser forçada a usar mapas de motor mais agressivos para compensar a falta de eficiência térmica, o que gera mais calor e, consequentemente, degrada os pneus traseiros mais rapidamente. Vimos esse filme repetidas vezes na história recente da Ferrari. Um carro rápido em uma volta de classificação, mas que devora a borracha em ritmo de corrida. Se a Ferrari de Leclerc e Hamilton sofrer com desgaste excessivo de pneus já nas primeiras etapas, a vantagem estratégica de ter dois pilotos de elite se dissolve. Eles ficarão vulneráveis aos ataques da McLaren, que manteve sua dupla estelar de Lando Norris e Oscar Piastri. A McLaren, lembremos, também é cliente da Mercedes, ou seja, Norris e Piastri terão nas costas a mesma unidade de potência de 18/1 que equipa o time de fábrica. Isso cria um cenário onde a Ferrari pode se ver cercada por 6 carros com motores Mercedes, os 2 da equipe oficial, os 2 da McLaren e os 2 da Williams. É um pesadelo tático para Fred Vasseur no mureto dos boxes. Além disso, temos a incógnita da Red Bull Racing. Com a saída de Sérgio Pérez para a Cadillac e a promoção de Isaac Hadjar ao lado de Max Verstappen, a equipe austríaca aposta na juventude para apoiar seu tricampeão. A Red Bull está produzindo seus próprios motores com a Red Bull Powertrains e o apoio da Ford. Até o momento, os rumores sobre a taxa de compressão do motor Ford são guardados a 7 chaves. Se eles tiverem conseguido atingir os 18/1 da Mercedes, a Ferrari estará lutando não contra uma, mas contra 2 frentes tecnológicas superiores. E Max Verstappen não é conhecido por dar chances a quem tem equipamento inferior. A situação da Racing Bulls, a equipe irmã, também merece atenção. Com Arvid Lindblad e Liam Lawson, eles servem como um laboratório em tempo real para a Red Bull. Qualquer falha na unidade de potência Ford será sentida lá primeiro, mas se o motor for robusto, Lawson e Lindblad podem muito bem se misturar na briga do meio do pelotão, complicando a vida da Alpine de Pierre Gasly e Franco Colapinto, e da Haas de Esteban Ocon e Oliver Behrmann. E não podemos esquecer da Audi. A entrada da gigante alemã com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto adiciona mais uma variável na equação de motores. A Audi tem trabalhado em sua unidade de potência de forma independente há anos. Se eles tiverem seguido o caminho da Mercedes na taxa de compressão, Gabriel Bortoleto pode ter em mãos um equipamento capaz de surpreender logo em sua temporada de estreia. Para a Ferrari, ser superada por uma fabricante estreante seria um desastre de relações públicas sem precedentes. O conceito de aduo da FIA, portanto, não é apenas uma rede de segurança, é um reconhecimento implícito de que a complexidade desses novos motores de 2026 criou disparidades que a aerodinâmica sozinha não consegue compensar. No passado, uma equipe poderia ter um motor 30 cavalos mais fraco e compensar com um chassi brilhante. Hoje, com a integração profunda entre o motor a combustão e o sistema elétrico, se você perde na eficiência da queima do combustível, você perde na recuperação de energia, perde na disponibilidade do modo de ultrapassagem e perde na estratégia de corrida. É um efeito cascata. A decisão de Enrico Gualtieri de focar na cópia da solução da Mercedes para 2027 mostra humildade, mas também revela o tamanho do buraco em que a Ferrari se encontra agora. Eles estão efetivamente admitindo que 2026 será um ano de transição e contenção de danos. Para Lewis Hamilton, que busca seu 8º título mundial, ouvir a palavra transição deve ser doloroso. Ele saiu da Mercedes justamente porque queria um carro vencedor imediato. A ironia de ver sua antiga equipe acertar o conceito do motor justamente quando ele sai é algo que os roteiristas de Hollywood não conseguiriam escrever melhor. Mas há um ponto de esperança para os tifosi. A Ferrari tem um histórico de conseguir extrair desempenho de onde não parece existir. O chassi de 2026, projetado sob a supervisão das novas contratações técnicas, pode ser gentil com os pneus de uma forma que compense a deficiência do motor.
Se o carro for estável e previsível, Leclerc e Hamilton podem fazer a mágica acontecer nas zonas de frenagem e nas curvas de alta velocidade, onde a potência bruta é menos crítica. E com a regra do ADU, a FIA garante que o abismo não será eterno. Se a diferença for grotesca na primeira prova, a ajuda virá. A questão do empresário de Hamilton, Mark Hines, indo para a Cadillac, também abre uma discussão sobre o futuro a longo prazo. Será que Hines está preparando o terreno para uma eventual ida de Hamilton para a marca americana no futuro? Ou é apenas uma oportunidade de carreira irrecusável? A Cadillac tem dinheiro, ambição e agora as pessoas certas. A Fórmula 1 é um tabuleiro de xadrez tridimensional e cada movimento nos bastidores tem repercussões na pista anos depois. Para Aston Martin, com Fernando Alonso e Lance Stroll, a situação do motor Mercedes também é relevante, mas lembremos que eles utilizam motores Honda a partir deste ano. A Honda, que saiu e voltou, é outra incógnita. Se a Honda tiver acertado a taxa de compressão como a Mercedes, Alonso terá em mãos uma arma poderosa para lutar contra seu antigo rival Hamilton. Alonso, em um carro Honda competitivo contra Hamilton em uma Ferrari capenga de motor, seria um revival das batalhas clássicas que todos queremos ver. Resumindo o cenário técnico e político para esta temporada, a Mercedes ditou o ritmo com sua engenharia de combustão de 18/1. A Ferrari está correndo atrás, copiando a lição de casa da rival, mas só entregará o trabalho completo em 2027. A FIA está de prontidão com a régua do ADU para garantir que ninguém fique para trás por muito tempo. E no meio disso tudo, Lewis Hamilton perde seu braço direito para uma nova e perigosa concorrente, a Cadillac. O grid de 2026 não é apenas sobre quem pilota mais rápido, é sobre quem entendeu melhor as novas regras da termodinâmica e quem tem a estrutura política mais sólida para suportar a pressão. Neste fim de semana de corrida, olhem atentamente para as velocidades máximas no final da maior reta. Se a Ferrari estiver consistentemente 5 ou 6 km por hora mais lenta que a Mercedes e a McLaren, saberemos que os rumores sobre a taxa de compressão são verdadeiros. E se isso acontecer, observem a linguagem corporal de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A paciência será a virtude mais valiosa em Maranello este ano, mais valiosa até que a potência, pelo menos até a primeira revisão da FIA aos 25% do campeonato. A batalha pelo desenvolvimento será brutal. A Alpine, com Gasly e Colapinto, precisa provar que seu motor Renault, que tantas vezes foi o calcanhar de Aquiles, finalmente está à altura. A Haas, com Ocon e o jovem Bearman, depende inteiramente do que a Ferrari entregar. Se o motor Ferrari for fraco, a Haas vai para o fundo do grid. É um ecossistema interconectado, onde a falha de um engenheiro na Itália pode arruinar a carreira de um novato na equipe cliente. Estamos diante de uma das temporadas mais imprevisíveis tecnicamente da última década. As cartas foram redistribuídas e algumas equipes parecem ter recebido apenas coringas, enquanto outras têm um Royal Flush nas mãos. Acompanhar como a Ferrari vai navegar por essa tempestade perfeita de déficit técnico e mudanças de pessoal será o grande enredo deste campeonato. Se você quer entender cada detalhe técnico dessa guerra de motores e não perder nenhuma atualização sobre como a FIA vai aplicar a regra de equalização para salvar a temporada, você precisa estar inscrito aqui no canal. Acompanhamos cada movimento do paddock para trazer a verdade por trás dos tempos de volta. Inscreva-se agora e ative as notificações.